Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e conhecidas de todos os tempos. Uma jornada que fala sobre fuga, arrependimento e, acima de tudo, sobre segundas chances. Sim, estou falando da incrível história de Jonas e o grande peixe. Jonas era um profeta, um homem que ouvia a voz de Deus. Um dia, ele recebeu uma missão bem específica e, digamos, um tanto assustadora. Deus disse a ele: "Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." Agora pensem comigo. Nínive era a capital da Assíria, um império poderoso e conhecido por sua crueldade. Para Jonas, que era israelita, ir até o coração do território inimigo e anunciar sua destruição parecia loucura, talvez até uma sentença de morte. E o que Jonas fez? Exatamente o oposto do que foi pedido. Em vez de ir para o leste, para Nínive, ele desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, na direção oeste. Tarsis era o lugar mais distante que ele conhecia, o fim do mundo conhecido naquela época. Jonas estava literalmente tentando fugir para o mais longe possível de sua missão e, em sua mente, para longe de Deus. Ele pagou a passagem, embarcou e pensou que poderia escapar de suas responsabilidades. Mas, como vamos ver, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Assim que o navio zarpou, uma tempestade violenta começou a se formar. Não era uma tempestade comum. O céu escureceu, as ondas se tornaram gigantescas e o navio parecia que ia se partir ao meio. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles começaram a jogar a carga ao mar para aliviar o peso do navio e cada um clamava ao seu próprio Deus, mas nada adiantava. A tempestade só piorava. Enquanto todo esse caos acontecia no convés, onde estava Jonas? Ele tinha descido ao porão do navio, encontrado um canto tranquilo e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou e ficou chocado. "Como você consegue dormir numa hora dessas?" Ele gritou. "Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos." Os marinheiros decidiram então lançar sortes para descobrir quem era o culpado por toda aquela desgraça. E claro, a sorte caiu sobre Jonas. Eles o cercaram e começaram a interrogá-lo. "Quem é você? De onde você vem? Qual é o seu povo? O que você fez para trazer essa calamidade sobre nós?" Jonas finalmente confessou: "Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." E ele contou que estava fugindo da presença de Deus. Ao ouvirem isso, os homens ficaram ainda mais aterrorizados. Eles entenderam que não estavam lidando com uma simples tempestade, mas com a ira de um Deus poderoso. "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Eles perguntaram desesperados. A resposta de Jonas foi surpreendente e dramática. "Peguem-me e me joguem no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês." Os marinheiros a princípio hesitaram. Eles eram homens do mar, não assassinos. Tentaram remar com toda a força para voltar à terra firme, mas era inútil. O mar se tornava cada vez mais violento contra eles. Vendo que não havia outra saída, eles fizeram uma última oração, pedindo perdão a Deus por tirarem a vida de Jonas. Então, eles o ergueram e o lançaram nas águas furiosas. E no exato instante em que Jonas atingiu a água, a tempestade parou. O mar se acalmou completamente. O silêncio repentino deve ter sido ensurdecedor. Aqueles homens, testemunhando tal milagre, ficaram cheios de um temor reverente por Deus. Eles ofereceram um sacrifício ali mesmo no navio e fizeram votos ao Senhor. Enquanto Jonas afundava nas profundezas do oceano, poderia parecer o fim, mas Deus tinha outros planos. A Bíblia nos conta que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas.
E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Imaginem a cena: a escuridão total, o cheiro, a sensação de estar no ventre de uma criatura marinha. Não era uma prisão, era um lugar de reflexão forçada. Longe de tudo e de todos, Jonas finalmente teve tempo para pensar. Foi nesse lugar improvável, no fundo do mar, que Jonas orou. Sua oração é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Ele clamou a Deus de dentro da sua angústia, reconhecendo que mesmo no lugar mais profundo, Deus o ouvia. Ele se lembrou das promessas de Deus e se arrependeu de sua desobediência. Ele disse: "Na minha aflição, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas entendeu que a salvação vem do Senhor e prometeu cumprir o voto que havia feito. Depois dessa oração sincera de arrependimento, Deus deu uma ordem ao grande peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Imaginem o alívio. Jonas estava vivo, em terra firme, com uma nova oportunidade. E então, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E a ordem era exatamente a mesma da primeira vez. Vá à grande cidade de Nínive e proclame a ela a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, Jonas obedeceu. Ele se levantou e foi para Nínive. A cidade era enorme, levaria 3 dias para atravessá-la. Jonas entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem muito direta e assustadora. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele não adoçou a mensagem, apenas entregou o que Deus lhe ordenou. E o que aconteceu foi absolutamente extraordinário. Os ninivitas, desde o cidadão mais simples até o rei, acreditaram na mensagem de Deus. O rei de Nínive desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas, um sinal de profundo luto e arrependimento. Ele proclamou um jejum em toda a cidade, ordenando que todos, até os animais, jejuassem e clamassem a Deus. Ele disse: "Quem sabe, talvez Deus se arrependa e desvie a sua ira para que não pereçamos." O arrependimento deles foi genuíno. Eles se converteram de seus maus caminhos. E Deus, vendo o que fizeram e como se afastaram de sua maldade, teve compaixão e não trouxe sobre eles a destruição que havia anunciado. Deus lhes deu uma segunda chance. A história poderia terminar aqui, com uma bela lição sobre obediência e perdão, mas ela tem uma última reviravolta que revela muito sobre a natureza humana e sobre o coração de Deus. Jonas ficou extremamente irritado com o perdão de Deus. Ele ficou com raiva porque a cidade que ele odiava foi poupada. Ele foi até Deus e reclamou: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. Um Deus que se arrepende de enviar a desgraça." Jonas estava tão contrariado que pediu a Deus para tirar sua vida. Ele saiu da cidade, sentou-se a leste dela e construiu um abrigo para esperar e ver o que aconteceria. Então, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto. E Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas na manhã seguinte, Deus enviou uma lagarta que comeu a planta e ela secou. Depois, Deus mandou um vento quente do leste e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Novamente ele desejou morrer. E então Deus lhe ensinou a lição final. Deus perguntou a Jonas: "Você tem alguma razão para estar tão zangado por causa da planta?" Jonas respondeu: "Sim, tenho. Estou tão zangado que quero morrer." Então o Senhor disse: "Você teve compaixão de uma planta que não cultivou nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais.
Essa história incrível nos ensina tanto. Mostra que não podemos fugir de nossas responsabilidades ou de Deus. Mostra o poder do arrependimento sincero e a beleza de uma segunda chance. E talvez o mais importante, revela um Deus cuja compaixão e amor são muito maiores do que a nossa compreensão e os nossos preconceitos. A história de Jonas é um convite para obedecermos a Deus e, ao mesmo tempo, para termos um coração compassivo como o dele, pronto para perdoar e oferecer novas oportunidades a todos. Muito obrigado por assistirem e por mergulharem comigo nesta história profunda. Espero que ela tenha tocado seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!